Provérbios 24, versículo 10 diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Vou repetir: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Olha para mim, por favor. Todo mundo tem um dia de angústia. Todo mundo tem os seus dias maus, difíceis. Até o Senhor Jesus teve momentos quando estava nesse mundo em forma humana, que ele ficou angustiado. Entenda, quando você está bem espiritualmente falando, sai o melhor de você nos dias difíceis. Quando você está mal espiritualmente, sai o pior de você nos dias difíceis. Se você está mal no seu relacionamento com Deus, na hora da dificuldade, manifesta-se as suas fraquezas. Mas se você está bem espiritualmente, na hora das lutas, das adversidades, manifesta-se a força de Deus em você. Aí as forças do mal, as forças malignas, não conseguem prevalecer na sua vida. Porque mesmo sem entender certas situações, porque Deus não explica tudo a nós, mesmo quando as coisas não fazem sentido para você, e você está bem espiritualmente, você confia em Deus. Mas para você confiar, você tem que conhecer. Agora, se você não conhece Deus, nessas horas difíceis da vida, que você não compreende o que você está enfrentando, então você extrai, você tira o pior de dentro de você. Lembra o que o diabo falou para Deus? Tira tudo que Jó tem para ver se ele não blasfema. Para de proteger ele para ver se ele não blasfema. O diabo é louco para ver nós blasfemarmos. O diabo faz de tudo para sair besteira da nossa boca. O diabo faz de tudo para que no momento difícil você perca sua bênção, sua fé, sua confiança em Deus. Imagine você, Abraão, andando 3 dias com o filho dele para sacrificá-lo. Foram 3 dias horríveis, foram 3 dias difíceis, porque não fazia sentido Deus dar um filho, depois Deus pede o que ele deu, mas ele confiou em Deus até o fim. Esse é o tipo de fé que agrada a Deus. Quando você está naquele momento difícil que parece até que você pecou, parece até que você fez uma coisa errada, diante do que você está vivendo, parece que você fez uma coisa grave, e de repente você está passando por um deserto, por uma luta, por uma dificuldade, sem ter feito nada de errado. E você tem que ter o discernimento para você conseguir separar os desertos que Deus te leva e os desertos que você se leva. Porque nós falamos de Sansão, que Sansão com uma queixada de jumento matou 1000 inimigos, que Sansão teve vitória ali, teve vitória aqui, mas teve muitas lutas que Sansão enfrentou, que não precisava ele ter passado por aquilo, foi ele mesmo que provocou. Está dando para você entender? Tem coisas que eu vou passar, que você vai passar, que nós temos que passar, que Deus quer que a gente passe, para trazer entendimentos que nós não temos, para nos amadurecer, para nos preparar para coisas maiores. E Deus trabalha assim. Deus tem o deserto como a escola dele. Deus tem o deserto como lugar de passagem
aonde Ele nos prepara para coisas maiores. Foi assim com Moisés, foi assim com o próprio Senhor Jesus, foi assim com vários heróis da fé do passado. E você vê que o deserto sempre esteve presente na vida deles, dias de angústia, dias difíceis, dias que você não entende nada, dias que, se você não estiver bem espiritualmente, você começa a entrar em crise, você começa a ficar preso nos porquês, nas interrogações, ao ponto de você sair procurando em pastor, em bispo, em obreiros, em pessoas. Mas por quê? Mas por quê? Eu não entendo por quê. Nem vai entender agora. Você vai entender na hora que Deus quer que você entenda. É o seu momento de angústia. O importante é Deus estar com você, porque Ele vai te sustentar. Você vai chorar, você vai ficar mais sensível ao Espírito Santo. Deus vai colocar coisas na sua vida, Deus vai tirar coisas de você, mas Ele vai trabalhar. Tem um refrão de uma música que eu ouvi ontem, e eu até pedi para o tecladista pegar. Eu não sei se dá para cantar o refrão dela. Olha a letra dessa música, escute com atenção o refrão dessa música. Olha como é forte, e tem tudo a ver com você que está enfrentando um momento que você não entende. E Deus colocou isso dentro de mim hoje para falar com você, para fortalecer você. Deserto não é um lugar tranquilo, não é um lugar que tem tudo. No deserto tem a falta das coisas, no deserto você só tem Deus. Mas é ali que você se fortalece. Canta aí o refrão dessa música, só o refrão. Eu não entendo, mas eu aceito. Seus caminhos são mais altos que os meus. Sou um menino indefeso. Eu sou humano, mas Ele é Deus. Minhas perguntas são insistentes. Ele não é obrigado a me responder. O processo tem propósito, permite tudo para preservar você. Tem alguém aqui que, se o culto acabasse agora, Deus já falou com ela, e de repente é só para uma pessoa, que não faz sentido o que ela está passando, mas Deus sabe por que ela está passando por isso. E lá na frente você vai ver os frutos de você confiar em Deus nesse momento difícil, sem blasfemar, sem falar besteira, sem ficar querendo entender uma coisa que Deus não te explicou, nem vai explicar agora. Ele trabalha do jeito dele, tem um propósito nisso. Nesse processo tem um propósito. Você prestou atenção no refrão da música? Eu não entendo, mas eu aceito. Seus caminhos são mais altos que os meus. Sou menino indefeso. Eu sou humano, mas Ele é Deus. Minhas perguntas são insistentes. Isso é para você que fica: por que, Senhor? Por que, Senhor? E Ele não é obrigado a me responder. O processo tem propósito, permite tudo para preservar você. Entenda, é o seu momento difícil, é um momento que o Espírito Santo está te levando. Não estou me referindo a você que fez besteira, que pecou e está colhendo os seus frutos, e vai colher os frutos, e Deus vai te ajudar, vai ter misericórdia se você for humilde, e vai te sustentar. Agora, eu estou falando com você que vinha fazendo tudo certo, como Ezequias, que fez tudo certo, e Senaqueribe se levantou com aquela força. São momentos
que você fica atribulado, que só Deus te entende, momentos que até para orar é difícil, há quem mais chora do que ora, momentos que você chega no seu limite, mas Deus nunca vai deixar você passar por uma coisa que você não aguente, que você não tenha condições, porque Ele é Deus e conhece a nossa estrutura física, emocional, espiritual. Mas a raiz de tudo é a pessoa estar mal espiritualmente, por isso que ela reage mal, por isso que a fraqueza aflora. Deus não quer que você mostre fraqueza nesse momento difícil da sua vida. Deus não quer que você mostre fraqueza na hora da sua prova. Deus quer que você mostre força, porque as pessoas que são da fé, que são de Deus, o povo de Deus, a Bíblia fala que é forte e ativo. Não estou entendendo nada, mas estou confiando naquele que me guarda, que me escolheu, que me ajuda, que cuida de mim do jeito dele. Quem está entendendo? Dia de angústia. Se você se mostrar fraco nesse dia difícil, você não vai ter força. Há quem já saiu da igreja por causa disso. Há quem já saiu da igreja porque passou um momento que não compreendeu, que não entendeu, e achou que Deus não era com ela, e achou que Deus era injusto, e há quem até ficou contra Deus. Mas se permanecesse, ia ver que faz parte de um propósito, de um processo, para Deus fazer coisas maiores na sua vida. Ele quer fazer. Se Deus te escolheu para coisas grandes, você vai passar por isso, não tem jeito. E todos os cristãos passam seus dias de angústia, seja bispo, seja pastor, seja obreiro, seja lá o que for. Tem guerras que de repente você está enfrentando, que você não contou para ninguém. É uma luta que você está passando entre você e Deus, Deus e você, nem quem está do teu lado sabe. É uma luta sua, mas você pode estar certo que foi Deus que te trouxe para você ouvir essa mensagem. Isso sai da boca de Deus. Não seja fraco. Por isso que você vê pessoas se matando, por isso que você vê pessoas se refugiando nos vícios, por isso que você vê pessoas fugindo dos problemas, não querem encarar a situação delas, porque não tem força. E a fraqueza vai tomando conta, e a fraqueza vai dominando a pessoa em tudo, e vai aparecendo a fraqueza dela. Mas qual é a raiz? Falta de estar alinhado com quem? Com Deus. Veja o versículo 11. Provérbios 24, 11. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, 12 agora. Se disseres, eis que não sabemos, porventura não considerará aquele que pondera os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Ei, quando a pessoa está mal espiritualmente, ela não consegue cuidar nem da alma dela, quanto mais dos outros. Quando você está bem espiritualmente, além de cuidar da sua alma primeiro, você não comete o pecado da omissão, porque a omissão é pecado. De você estar vendo pessoas precisando de você e você não faz nada, e você está vendo pessoas precisando da sua ajuda e você não faz nada. Está cheio de gente indo para o inferno, nós temos que fazer muita coisa. Mas entenda, Deus avalia, Deus pesa nosso coração, Deus pesa nossa alma. Ele vê se eu tenho resistido o que o diabo oferece, ou se eu tenho cedido. Ele pesa se eu tenho me inclinado para fazer a vontade dele, ou se eu tenho me inclinado para fazer a minha vontade.
a vontade da minha carne. Ele pondera, Ele avalia cada um. É Deus que pesa cada ser humano, 8 bilhões de seres humanos, mas Deus avalia cada um, pela sua intenção, pelo que está dentro do seu coração. Ele sabe, Ele pesa, Ele vê, Ele confere, Ele analisa cada tentação que você passa, que você resiste, que você luta contra a sua carne, que você diz não para o diabo. Ele vê cada hora que você cede ao pecado, que você volta ao pecado, que você se inclina para o pecado. Ele se entristece, Ele avalia. Se você perguntar para mim assim: bispo, o que é que Deus quer? O que é que Deus espera de mim agora? Deus espera que você se reconcilie com Ele. Deus espera que você se alinhe com Ele hoje. Deus espera que você resolva seu problema com Ele e comece uma vida nova. Ele espera isso, Ele quer isso. Eu acredito que você que veio no culto, você também está querendo isso. O perdão de Deus, a misericórdia, o recomeço, para que você fique bem, e bem você enfrente os seus dias de angústia, e bem você consiga ser usado por Ele para ajudar as pessoas que estão perdidas nesse mundo, perdidas, confusas, atribuladas, sem saber o que fazer da vida. Você sabe por quê? Muita gente não se entrega a Deus. Você sabe qual é o motivo de muitas pessoas não se entregarem a Deus? É um só. Eu vou colocar um versículo na tela agora, mas eu queria que você lesse comigo na tela esse versículo. Todo mundo, está em Mateus 16, 25. Coloque esse versículo, por favor. Mateus 16, 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Olha aqui para mim, por favor. Nós não gostamos de perder, nós nascemos querendo ganhar. A palavra perder nos fere, nos machuca, nos assusta. A palavra perder nos traz medo. Agora entenda: ninguém entra numa luta para perder, ninguém entra num jogo para perder. O ser humano gosta de ganhar, mas na vida espiritual, se você quer ganhar a vida eterna, você vai ter que perder a sua vida. Você vai ter que abrir mão do mundo. Se você morrer abraçado com o mundo, abraçado com o pecado, é direto para o inferno. Deus não quer que você vá para o inferno. Se Ele quisesse, Ele não dava o filho dele. Ele não deixava o filho dele ser moído. Deus sofre com a indiferença do ser humano, porque quanto mais o ser humano se afasta dele, mais o ser humano padece, mais o ser humano sofre, e Deus não pode fazer nada. Dói. Se dói em você que é ser humano, ver seu filho desobedecer e quebrar a cara, ver sua filha não te dar atenção e sofrer, imagine Deus que nos criou, que é santo, que é puro. Deus sofre, Deus sente dores de ter o céu, de ter uma vida nova para o ser humano, e o ser humano insiste cada dia mais nesse mundo. O mundo cada dia mais está atraindo o ser humano com seus falsos prazeres. Cada dia mais o mundo está chamando o ser humano com engano. Só que as pessoas que vêm de lá vêm tudo arrebentada nos vícios, arrebentada nos enganos. Não se iluda com o mundo, não se iluda com rede social. Ninguém coloca as coisas ruins na rede social, só coloca o quê? As pessoas só colocam coisas boas na rede social. Ninguém coloca nada ruim na rede social. A pessoa viaja, coloca foto em um lugar bonito. A pessoa vai comer uma comida boa, tira foto da comida boa. Mas ninguém posta foto do problema, do sofrimento, da dor.
então parece que está todo mundo bem. Não está todo mundo bem, não. As pessoas estão desesperadas, aflitas, angustiadas. Se aproxime delas e você vê o desespero delas. Nunca o ser humano foi tão ansioso, nunca o ser humano foi tão depressivo, nunca o ser humano viveu tão mal com ele mesmo. Mas a raiz do problema é falta de se alinhar com Deus, de se sintonizar com Deus. Você precisa sintonizar com Deus, se alinhar com Deus, resolver seu problema com Deus, liberar de uma vez esse perdão, recomeçar, se desprender do passado. Deus tem coisas novas para você, você está preso lá atrás, com coisas que fizeram, com coisas que aconteceram. Resolva seu problema, abra seu coração.